ministro Luiz Fux suspende a investigação envolvendo o senador eleito Flávio Bolsonaro. Ministério Público Federal quer rapidez na recuperação de empreendimentos do Minha Casa Minha Vida em situação irregular. A Caixa Econômica deve agilizar a recuperação desses imóveis. STJ nega pedido de liberdade de contador envolvido em suposto esquema de corrupção na Bahia. O suspeito é um dos investigados na Operação Pitiocampa, que investiga a organização criminosa que atuava em esquema de fraude de superfaturamento em serviços de saúde no município de Feira de Santana. Justiça dá prazo de 8 meses para que Instituto Federal do Pará resolva problemas de acessibilidade. De quem é a responsabilidade quando o passageiro deixa algum objeto em um veículo de transporte privado? Ela não conseguiu provar efetivamente que deixou esse aparelho celular ou esse bem dentro do veículo. Se ela tivesse conseguido comprovar isso, aí não teria como. E as iniciativas de proteção ao meio ambiente. Esses espaços são chamados de casas de vegetação, onde são desenvolvidos experimentos com plantas. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro Luiz Fux deferiu medida cautelar e suspendeu a investigação no Rio envolvendo o relatório do COAF sobre movimentações financeiras consideradas atípicas em gabinetes de parlamentares estaduais. A decisão vale até que o relator analise reclamação do senador Flávio Bolsonaro. O Ministério Público do Estado do Rio informou que já suspendeu a investigação. Quem tem outros detalhes sobre o pedido e também sobre a decisão é a repórter Natália Soares. Boa noite, Natália. Boa noite, William. O senador eleito, Flávio Bolsonaro, alegou que, depois de ter confirmado a eleição do seu cargo a Senado, o Ministério Público requereu ao COAF informações sobre dados sigilosos de sua titularidade, com o pretexto de instruir um procedimento investigativo, o que configuraria, em seu entendimento, usurpação do STF. Alega também que esses dados foram repassados sem uma ordem judicial. O ministro Luiz Fux entendeu que há elementos suficientes para aceitar essa reclamação, porque entende que agora, como Flávio Bolsonaro tem foro privilegiado, cabe ao relator no STF decidir sobre a continuidade dessa investigação. William, Érica. Obrigada, Natália. E o Ministério Público Federal quer que a Caixa acelere a recuperação de imóveis do Minha Casa Minha Vida em situação irregular. A ação foi proposta pela Procuradoria da República em Itapeva, onde 2 empreendimentos do Minha Casa Minha Vida são objetos de investigações e ações judiciais do Ministério Público Federal desde 2015. Os 2 residenciais reúnem quase 1.500 moradias, mas boa parte delas está desocupada ou em uso por pessoas sem credenciamento no programa. A Caixa Econômica deve agilizar a recuperação desses imóveis. A morosidade e a burocracia desnecessárias têm dificultado ao banco retomar as unidades em situação irregular, impedindo que elas sejam destinadas rapidamente a famílias que têm um direito à moradia. Se reintegradas com avarias que impossibilitem a habitação, elas vão a leilão, fora do programa, o que representa um dano ainda maior aos propósitos do Minha Casa Minha Vida. Contador acusado de participar de esquema de fraude em licitações na Bahia teve pedido de revogação de prisão negado no Superior Tribunal de Justiça. O pedido de revogação de prisão foi analisado pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha. O suspeito é um dos investigados na Operação Pitiocampa, que investiga a organização criminosa que atuava em esquema de fraude de superfaturamento em serviços de saúde no município de Feira de Santana. O contador teve a prisão temporária decretada no dia 12 de dezembro de 2018. De acordo com as investigações, ele teria ajudado a lavar dinheiro. Há indícios que apontam ligação entre o contador e pessoas jurídicas suspeitas de atuar no esquema. O investigado também teria recebido quantias em dinheiro de uma cooperativa de saúde de fachada que era usada pelo grupo. Um pedido de liberdade foi apresentado ao Tribunal de Justiça da Bahia, mas o colegiado não conheceu o habeas corpus, por entender que não ficou comprovada a situação excepcional e a urgência para justificar a apreciação durante o recesso forense.
Um novo habeas corpus foi apresentado, dessa vez ao STJ, onde a defesa lembrou que o acusado retornou imediatamente dos Estados Unidos quando soube da ordem de prisão. E diante do fato de o contador ter bons antecedentes e não responder a nenhum inquérito ou ação penal, pedia a revogação da prisão temporária. O presidente da corte observou a decisão do Tribunal da Bahia, a falta de urgência da matéria e destacou ainda o fato de haver habeas corpus sob competência de outro tribunal, o que impede o STJ de examinar o pedido. Ele indeferiu o habeas corpus, mas determinou que a Justiça da Bahia se manifeste sobre outra liminar pedida anteriormente pela defesa do acusado. E a pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal deu prazo de 8 meses para que o Instituto Federal do Pará promova melhorias para assegurar o direito de acessibilidade às pessoas com deficiência no campus de Santarém. Além disso, em 4 meses, a instituição deve apresentar um projeto arquitetônico e urbanístico de reforma para atender às adequações necessárias. As mudanças devem obedecer às normas técnicas depois que vistorias e pareceres, tanto do próprio IFPA quanto do MPF, constataram problemas nas rampas de acesso, no elevador exclusivo para pessoas com necessidades especiais e a ausência de piso tátil e sinalização em braille para pessoas com baixa visão ou sem visão. O IFPA admite os problemas e informou à Justiça Federal que as adequações estavam previstas, mas não foram realizadas por restrições orçamentárias. Micro e pequenas empresas, produtores rurais e entidades sem fins lucrativos agora são obrigados a aderirem ao E-Social. O sistema, determinado pelo governo federal, reúne dados trabalhistas, fiscais e previdenciários em um único banco de informações. Primeiro começou com o registro de empregados domésticos em 2016. Agora, os microempresários, produtores rurais e organizações não governamentais devem se cadastrar no E-Social. Como o sistema é novo, Cristiano, que é presidente de uma ONG que ajuda pessoas portadoras do vírus HIV, não sabe como proceder, mas espera contar com a ajuda de voluntários. Eu já convoquei uma reunião com os advogados da ONG e com a contabilidade, porque tem que ser um trabalho conjunto entre a lei e a parte contábil, né? Onde a gente vai fazer esse casamento aí e se adequar dentro do prazo previsto na lei. Este advogado explica que a obrigação de cadastrar no E-Social foi determinada em 2015 por decreto presidencial e previa um prazo para a inclusão de micro e pequenas empresas, produtores rurais e ONGs. Desde 2017 e em 2018, que foi feito um cronograma. Começou com as empresas que têm um maior faturamento e, a partir dali, com várias etapas para que, paulatinamente, fossem transmitindo e incorporando essas informações fiscais, previdenciárias e tributárias ao E-Social. Então, não só para os empregadores domésticos, mas como também para todos os empregadores. Na prática, dados que são enviados para órgãos trabalhistas, Previdência Social e Receita Federal também serão inseridos no E-Social. O objetivo é simplificar o processo e reunir todas as informações em somente uma plataforma. Para evitar erros na hora de colocar os dados no E-Social, esta consultora de recursos humanos dá a dica. Evitar o desespero, né? Tá aí, a gente vai ter que fazer, não tem, é um decreto, então assim, não tem muito o que a gente questionar. Eu acho que é assim, entender a melhor forma, né, de atender tudo que o E-Social vai solicitar, para que você consiga encaixar na rotina do RH, do departamento pessoal, a questão de recolhimento de documentação, de até efetuar os cadastros de forma correta. Então, assim, é organização mesmo, é saber que a gente tem que fazer, né? Já tem um tempo aí para as empresas se adaptarem, que começam a transmitir as informações. Então, muita empresa já está aí mais ou menos adequada ao processo. E é assim, é adequar processos mesmo. E no próximo bloco, de quem é a responsabilidade por objetos esquecidos dentro de veículos de transporte por aplicativos? A primeira turma recursal civil alegou que a perda do aparelho foi por falta de zelo da própria autora e que ela não apresentou provas suficientes.
Uma decisão da Justiça do Rio Grande do Sul frustrou uma usuária de aplicativo de transporte. Ela esqueceu o telefone no veículo e entrou com uma ação por danos morais contra a empresa do aplicativo. Cíntia mora em Brasília, vai viajar de férias para Salvador. Veio para o aeroporto utilizando o serviço de transporte por aplicativo. Sempre toma cuidado para nunca esquecer nada dentro do carro. Uma amiga já deixou o casaco para trás durante uma corrida. A sorte é que conseguiu pegar de volta. Foi difícil, que a gente teve que mandar mensagem para a empresa localizar quem tinha sido o motorista para daí entrar em contato com ele. Mas quando entrou em contato com ele foi tranquilo. Zanella é motorista de aplicativo há mais de um ano. Conta que quase todo dia tem um passageiro esquecido, mas sempre fica de olho para devolver o objeto ao verdadeiro dono. Existe um código de conduta pelas operadoras e o profissional que estiver no volante, que pisar na bola, literalmente, não fazer o procedimento correto na devolução, ele certamente vai ser banido da plataforma. Então, o nosso grupo Renegados pelo Sistema é um grupo que também a gente orienta todos os parceiros para que ajam de forma rápida, eficiente e responsável para que o usuário não saia no prejuízo. Mas no Rio Grande do Sul, uma usuária do aplicativo Uber não conseguiu recuperar o aparelho que diz ter esquecido dentro do carro do motorista. Nem mesmo uma indenização por danos morais pela má prestação de serviço. A primeira turma recursal civil alegou que a perda do aparelho foi por falta de zelo da própria autora e que ela não apresentou provas suficientes. Ela não conseguiu provar efetivamente que deixou esse aparelho celular ou esse bem dentro do veículo. Se ela tivesse conseguido comprovar isso, aí não teria como. Ela realmente seria indenizada pelo fato do esquecimento ou até mesmo pelo furto desse bem. Mas o advogado lembra que essa decisão da Justiça Gaúcha é pontual e não pode ser generalizada. Então, se todo mundo ficar mais atento, a viagem está garantida e o bem perdido será devolvido. Quem fica exposto ou tem contato direto com inflamáveis tem direito a 30% de adicional de periculosidade. Um instrutor de frentista comprovou que também abastecia veículos enquanto treinava os profissionais e ganhou o benefício. O abastecimento de veículos garante aos frentistas o pagamento do adicional de periculosidade. Isso porque o trabalhador fica exposto e em contato com inflamáveis, como gasolina, álcool e diesel. Em Minas Gerais, um instrutor de frentista ajuizou a ação trabalhista contra a empresa Raízen Combustíveis, para também ter direito ao adicional. Mas para o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, a permanência do empregado durante o abastecimento não garantiria o pagamento do valor a mais. O instrutor pediu revista do processo e o caso chegou até o Tribunal Superior do Trabalho. O empregado argumentou que realizava até 6 abastecimentos por mês durante os treinamentos. Aqui no TST, a primeira turma teve entendimento diferente do segundo grau e considerou que o empregado tem sim direito ao adicional de periculosidade. De acordo com a súmula 364 do TST, tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que de forma intermitente fique em condições de risco. A súmula ressalta que o pagamento não é devido no caso de o contato com inflamáveis ocorrer eventualmente ou por tempo extremamente reduzido. Para os ministros, a quantidade de abastecimentos realizadas pelo instrutor é suficiente para garantir o pagamento do adicional de periculosidade. A decisão foi unânime e a Raízen Combustíveis vai ter que pagar o adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base do instrutor. Pedreiros, eletricistas, pintores, encanadores. Quando pequenos reparos em imóveis residenciais ou comerciais precisam ser feitos, são esses os profissionais autônomos mais procurados para executar o serviço. Mas essa busca pode também resultar em reclamações e até em prejuízos. Saiba mais sobre a iniciativa que conseguiu trazer tranquilidade para quem contrata e quem realiza o trabalho. Glauco é um profissional autônomo e logo ele, que sabe bem a importância de escolher quem contratar, teve que enfrentar um problema. Eu convidei um profissional, na época, um pedreiro, e combinamos que ele faria a reforma de um apartamento. Ele me disse que seria uma coisa de qualidade, um serviço de qualidade, mas quando você vai botar na prática, não foi isso. O Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços.
Para não serem associados a essa má fama de alguns profissionais autônomos, vários deles resolveram se cadastrar no movimento das donas de casa de Belo Horizonte. E o MDC fez até uma cartilha. Nela estão informações para profissionais que desejam fazer parte da lista de prestadores de serviço e para cidadãos que desejam contratar algum profissional. Segundo a presidente do movimento, basta um telefonema para conseguir atendimento. Pode ligar para o movimento através de um telefone 3274-1033 e aí ele vai dizer qual tipo de profissional que ele quer para realizar o serviço. Glauco se cadastrou no MDC e agora recebe diversos chamados de clientes. O orçamento é sem compromisso, não é cobrado nenhuma taxa de visita, né? Aí eu faço uma abordagem inicial perguntando o que seria, o que ela está necessitando no momento. Aí eu vejo se realmente enquadra dentro da minha profissão, né, como eletricista, né? Se for assim, a gente marca uma data, um horário, eu visito a casa ou o comércio, faço uma avaliação daquilo que ela está me pedindo. Se o preço não agradar, o consumidor pode ligar e pedir orçamentos de outros profissionais. E se o serviço não for bem prestado, é direito do consumidor pedir que seja refeito. Só não pode deixar de informar ao movimento das donas de casa. Uma coisa muito importante que nós pedimos a todos que solicitam e que fazem serviço com os nossos profissionais é dar o retorno para o movimento, feedback para o movimento. Se o serviço ficou bom, se ficou a contento, como é que ficou o serviço, para que a gente possa pontuar a nota desse profissional, né, desse prestador de serviço, e a gente faz uma relaçãozinha de 3 em 3 meses dos profissionais nota 10. Se não cumprir tudo direitinho, o profissional pode ser advertido e até mesmo expulso do quadro de prestadores de serviço. Vale o aviso, não importa de onde vem o profissional autônomo. Se o consumidor tiver algum problema, deve procurar os órgãos de defesa. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. A Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela determina desde a nomenclatura do que é solo, até mesmo as responsabilidades que são determinadas aos seus agentes. A devastação de florestas nativas e o manejo inadequado do solo são as principais causas da terra sem nutrientes e com pouca vida. Os desastres provocados pelo homem também geram impactos negativos ao meio ambiente. Impedir essas práticas e incentivar ações de proteção da natureza norteiam a legislação ambiental brasileira. Os nossos olhos não veem, mas o coração do planeta sente. 1/4 da vida da Terra está no subsolo. Micro-organismos, insetos e outras espécies. Solo é assunto importante, protegido por leis. A Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela determina desde a nomenclatura do que é solo, até mesmo as responsabilidades que são determinadas aos seus agentes e, por fim, que punições são adequadas para determinados crimes de mau uso e de má ocupação do solo. Nossa reportagem veio até a Estação Experimental de Biologia da Universidade de Brasília, onde os micro-organismos são objeto de pesquisa constante. Esses espaços são chamados de casas de vegetação, onde são desenvolvidos experimentos com plantas e plantas também inoculadas com micro-organismos como bactérias, fungos, tanto micro-organismos benéficos que promovem o crescimento das plantas, como micro-organismos fitopatogênicos, né, que desenvolvem doenças nas plantas, para a gente estudar sintomas, suscetibilidades e resistências das plantas cultivadas. São responsáveis por diversos serviços ambientais, né? Além das bactérias e fungos, a gente tem protozoários, actinomicetos, que são um grupo específico de bactérias. A cultura do trigo está no centro de um dos estudos realizados aqui em parceria com a Embrapa. 2 variedades cultivadas no Cerrado foram inoculadas com um fungo e vão ser submetidas a um teste de estresse hídrico, ou seja, ficar sem água por prazos determinados.
A experiência coloca lado a lado duas variedades de trigo que reagem de forma parecida durante o período de seca. Ambas resistem por até mais tempo à falta de chuva. A Brilhante, mais antiga, tradicional no Cerrado, e a BRS 404, mais nova, resultado de um projeto de melhoramento genético da Embrapa. O mexicano Daniel é o responsável pela pesquisa, que faz parte do projeto de doutorado dele. Orientado pela professora Alessandra, o engenheiro agrônomo também analisa o impacto do uso de fósforo nas plantas. O que a gente quer é mostrar para os produtores que não é necessariamente colocar altas doses de fósforo no solo para lograr altas produtividades. Talvez com doses menos altas, né? Eles consigam alcançar as produtividades que eles esperam após um período de seca mais prolongado, né? Com essa associação entre o fungo e a planta. A devastação de florestas nativas e o manejo inadequado do solo são as principais causas da terra empobrecida, sem nutrientes e com pouca vida. Tem ainda outra questão grave: os desastres provocados pelo homem. Novembro de 2015, Mariana, município de Minas Gerais, palco da maior tragédia ambiental do país. A barragem de Fundão da mineradora Samarco se rompeu. Foram despejados 40 milhões de metros cúbicos de lama e rejeitos de minério de ferro. Rios foram contaminados, matas ciliares destruídas, plantas e animais morreram. O desastre chocou o Brasil e o mundo. Há 2 anos, um grupo do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais decidiu enfrentar um desafio: recompor as matas ciliares e a biodiversidade das áreas afetadas pela ruptura da barragem. O grupo foi coordenado pela professora Maria Rita Musi. O primeiro passo nosso foi selecionar plantas, espécies da Mata Atlântica tolerantes ao sódio e à eteramina. E, felizmente, nós tivemos agora, temos alegria, né, de falar, de poder falar, e alívio, um enorme alívio, que é possível recuperar a bacia do Rio Doce, é possível trazer a vida de volta, é possível trazer a vegetação de volta. De novo, vemos os micro-organismos agindo como engenheiros no solo ressuscitado. Pacíficos, trabalham apenas para construir vida e alimentos para outras espécies. E vamos ficar por dentro das últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Repórter Viviane Novaes é quem está hoje lá na redação do Jornal da Justiça e vai nos atualizar sobre as últimas de hoje. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. A gente começa o giro com uma notícia aqui do Supremo. O presidente em exercício, ministro Luiz Fux, não viu urgência na ação da Confederação Nacional de Profissões Liberais, que questiona a extinção do Ministério do Trabalho. O caso, então, vai ser analisado na volta do recesso do Judiciário a partir de 1º de fevereiro pelo relator ministro Ricardo Lewandowski. A ação do PDT sobre o mesmo questionamento também ficou para a volta do recesso. A Justiça Federal de Santa Catarina determinou que 3 redes sociais retirem do ar postagens ofensivas à OAB, publicadas pelo empresário Luciano Hang nas contas dele. Facebook, Instagram e Twitter devem retirar as mensagens no prazo de 5 dias. Se não cumprirem a determinação, as redes sociais podem ser multadas. O Ministério Público Federal apoiou a proposta de lei sobre acordo penal do Poder Executivo. O que é o acordo penal? É uma forma de resolver conflitos por meio de consenso entre as partes. Isso traz economia de tempo e de dinheiro. O MPF mandou uma nota técnica de apoio a essa iniciativa para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Outra notícia do Ministério Público Federal. A Procuradoria dos Direitos do Cidadão questiona a possível extinção do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Agora, no começo do ano, o governo revogou itens da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional.
A Procuradoria questiona o governo se o Conceia deixou de existir. E se isso aconteceu, qual órgão vai suceder o Conselho? E o Giro fica por aqui. As notícias do Jornal da Justiça estão lá no YouTube. É só você acessar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.